Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais um sábado aí que vocês vão estudar comigo. Vamos estudar então sobre, continuando, né, sobre campos de energia, sobre troca de energia. Hoje a gente vai falar sobre mais alguns conceitos e sobre chakras, finalmente. Bora lá? Então, como eu disse, vamos começar a nossa aula sobre chakras, mas primeiro vamos dar uma recapitulada, né, gente? O que a gente falou na última aula? A gente falou sobre campos de energia, nós falamos sobre os 7 corpos sutis, que nós somos seres multidimensionais e que aquilo que nós chamamos de eu, na verdade, não é só esse corpo físico, não é só esse corpo que é aparente, não é só o que eu sinto, penso e faço, mas tudo isso está distribuído em 7 corpos, cada um atuando aí num contexto dimensional, numa esfera dimensional, e todos eles são partes do que a gente chama de eu. A gente conversou sobre linhas de pensamento antigas, que já falavam sobre isso, mais uma vez, né, voltando lá para a primeira aula dos campos de energia, me remetendo a ela de novo, que a ideia de que isso já era um conhecimento que todo mundo tinha, né, e a gente foi perdendo com a vinda de novos pensamentos, especialmente os científicos, mas os antigos, as linhas de pensamento antigas, já falavam da multidimensionalidade do ser. A gente também conversou um pouco sobre o objetivo, né, a ideia da gente ter 7 corpos e por que é importante a gente saber disso. Eles existem para que a gente possa manifestar a nossa essência em todas as dimensões nas quais eles estão conectadas e especialmente trazer para o nosso corpo físico aqui a essência mais pura divina que está lá na nossa dimensão mais celestial, pelo menos do que cada um pode alcançar. Também conversamos sobre 2 conceitos que é para agregar conhecimento nessa área energética, que foi sobre egrégora e formas de pensamento. Então, seguindo. Agora vem uma parte mais prática dessa ideia dos 7 corpos e todas essas partes nossas dimensionais e sutis, né? Nós temos, então, aquele 7 que nós conversamos, tudo, mas a maioria das pessoas só acessam até o campo mental inferior. E olhe lá, né? Quando nós conversamos sobre os 7 corpos, a gente falou do corpo físico, o duplo etérico, que é literalmente um duplo, ou seja, uma cópia do nosso corpo físico, só que etérica, ou seja, astral, energética. Nós falamos do corpo emocional, ou corpo causal, e falamos do mental inferior, que seria a área do nosso intelecto, da nossa inteligência, o emocional, onde a gente sente tudo, onde fica ali rondando, né, o nosso corpo físico, tudo aquilo que a gente sente e nos afeta, e afeta os outros também, e o nosso primeiro corpo energético e o nosso corpo físico. Muito bem. A maioria das pessoas que estão encarnadas nesse momento, elas acessam no máximo até esse mental inferior, esse mental concreto. São pessoas altamente materialistas, ou mesmo que por dificuldade ou por falta de conhecimento, elas não acessam os 3 corpos superiores. E isso, conforme esse exemplo que eu vou dar aqui para vocês vão ver que afeta diretamente a nossa qualidade de vida, a forma com que a gente enfrenta as dificuldades e as crises. E especialmente, né, a nossa evolução no final. Então eu coloquei um exemplo aqui. Por que um mesmo evento, uma situação trágica, por exemplo, numa família, ela afeta não só uma pessoa, ela afeta a família toda, certo? Então se eu tenho lá uma situação trágica afetando diversas pessoas, igualmente, né, por que em uma pessoa aquilo literalmente destrói a vida dela, acaba com a pessoa implode por dentro, e por que a outra também sofre, também está sentindo dor, também tem traumas e dores, enfim, tá extremamente afetada por aquilo que ela tá passando, mas ela não implode necessariamente. Por que ela consegue, depois de um tempo, e aí cada um no seu ritmo, aprender com o que ela viveu e superar? Por que uma consegue administrar o trauma e a outra não? Vejam, a diferença está no quanto a gente acessa os nossos corpos superiores ou não. Por isso que a fé, ela é uma equação importante quando a gente fala sobre saúde mental, independente da fé que você pratica. Porque se você realmente acessa o mental superior, que é aquele campo que a gente tem as informações de vidas passadas, a gente acessa já algo da fé, da eternidade. Se você está conseguindo acessar esse campo, mesmo que de forma mínima, você crê em algo que é eterno. Quando você está diante de uma situação inevitável, trágica, você tem argumentos com a sua própria mente. Fala, olha, isso que está acontecendo é terrível. Me entristece o meu coração. Mas eu creio numa divindade superior. No meu caso, por exemplo, eu sou cristã por essência, então eu creio em Jesus, eu creio nos ensinamentos de Jesus e tudo que ele ensinou sobre o amor, sobre a impermanência da vida, mas que a alma não morre, né? A única coisa que de fato morre é a morte, que é no caso do nosso corpo físico, né? A nossa alma, a nossa consciência, ela vai seguir um caminho. Isso me dá repertório, isso me dá condições de passar por crises, por dificuldades, sem necessariamente implodir por dentro. Se eu não acesso esse potencial interno, eu não consigo, como essa imagem que eu coloquei aqui como essa imagem que eu coloquei aqui no PowerPoint, né, dessa mocinha que ela subiu mais alto para poder ter uma visão ampla, distante de todo esse vale aí, com esse rio e tudo. Só quem sobe mais alto vai poder ter a noção da grandeza, por exemplo, desse riacho, de quantas cidades ele abrange, né? Se você está no nível térreo, por exemplo, de um prédio, você tem
alguma ideia, talvez. Dali da margem desse riacho, você enxerga alguma coisa, né? Olha, eu tô vendo que a margem dele tá ali do outro lado, eu tô vendo que tem uma cidade logo ali, mas você não tem essa mesma noção que ela tá tendo. Se você tá dentro de uma caverna, você não tem absolutamente noção nenhuma. Fazendo analogia com um prédio, né? No subsolo você só enxerga a garagem, você não enxerga nem a luz do dia. Se você tá no térreo, você tem a visão da sua altura ali no máximo. Se você já consegue subir os andares, você começa a ganhar dimensão. Então, eu gosto muito, por exemplo, da Margaret Atwood, e ela sempre fala, quando ela vai iniciar as palestras dela, os cursos dela, fala, oi, boa tarde, ou boa noite, enfim. Eu estou Margaret Atwood. E no começo eu achava isso, tipo, muito bizarro. Eu falava, como assim? Tudo bem que a gente não é eterno, mas, caramba, né, é muito estranho. Ela materializa na vida dela todos os dias a ideia de que a Margaret vai deixar de existir um dia. Né? Então, ela alcançou um nível, não estou falando que ela é mais evoluída que a gente, não é isso. Mas são formas, talvez, que ela encontrou de lembrá-la a si mesma, né? Lembrar ela mesma de que tudo é transitório aqui. E cada um tem os seus recursos, tem as suas ferramentas para sempre buscar essa visão do alto, seja como for. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês depois daquela aula dos 7 corpos era essa informação, a de que o objetivo é sempre de que a gente tenha acesso também aos corpos superiores, né? A gente já acessa, pela própria vida que a gente leva hoje, né? Uma vida agitada, né? No mundo que a gente vive hoje, a gente acessa, obviamente, os 4 corpos mais inferiores. O desafio é você buscar ferramentas e repertório para estar sempre acessando também os de cima, né? Além de, claro, estar buscando um contato com a espiritualidade que mentora a sua vida aqui nesse momento, com a espiritualidade que te guia, que te conduz, não é à toa, né? Tem religiões que falam meus guias, meus mentores, meus guardiões, meus anjos da guarda, enfim, não importa o nome, importa é que você tenha consciência de que eles existem e vá agregando essas informações para quê? Para que você consiga quebrar os padrões do ego que você tem, no sentido de não anulá-lo. Eu não acredito que ninguém vai destruir o ego ou anular o ego nessa vida. Eu já conversei sobre isso com vocês em outras oportunidades nas aulas anteriores. Eu não acho que a gente vai eliminar o ego nessa vida. Isso é coisa para outras temporadas aí, coisas para níveis superiores de evolução, não para nós aqui humanos. Mas eu acho que a gente pode e deve, sim, aumentar o nosso repertório de conhecimento, especialmente desses conhecimentos que são elevados, superiores, iluminados, né? Para que a gente possa alterar o modelo de interpretação da vida que o nosso ego criou. Olha que frase interessante, né? Então imagina lá que você, né, nasceu criancinha, bonitinho, tá lá, e aí começa a experimentar a vida acontecendo. Então você tem o seu contexto familiar, você tem o contexto do bairro que você mora, você tem o contexto da sua escola, até, enfim, depois de uma certa idade, dos amiguinhos do bairro e tudo mais. E à medida que você vai experimentando o seu ambiente e essas pessoas que são tão imperfeitas quanto você, adivinha só, um monte de traumas, crenças, gatilhos de defesa vão sendo trazidos para o seu ego, que para te fazer sobreviver, esse é o objetivo dele, vai criando esse modelo de interpretação da vida. Então, se eu escuto 50 vezes na infância, 50 mil vezes, que todo homem não presta, eu tô vendo que todo homem não presta, eu tô vendo como meu pai tratou a minha mãe, ou meu avô tratou a minha avó e a minha mãe e meu pai, e eu tô vendo como o meu vizinho, que maltratava a minha vizinha, eu estou criando uma percepção sobre o que é o tal do homem. Tô dando um exemplo, tá? A partir disso, o meu ego, para me defender, porque ele não quer passar pelo que elas estão passando, ele cria um modelo de interpretação da vida. E a gente usa esse modelo para chegar a conclusões e sentir o que a gente sente, pensar o que a gente pensa, se deslocar na vida, agir. A gente tem até desejos e planos para nós que estão baseados nesse modelo de interpretação da vida que o ego criou. E veja, eu não estou querendo demonizar o ego. Eu estou apenas dizendo que ele, na verdade, ele cumpre o papel dele, que é te defender de situações complicadas, arriscadas. Ele está cumprindo o papel dele. Mas o nosso papel é, portanto, à medida em que a gente cresce e amadurece, incorporar novas crenças, novos conhecimentos, não só para ficar ali no tete-a-tete do conhecimento, para que a gente construa com o nosso esforço, porque não é de graça, um novo modelo de interpretação da vida, e que esse modelo nos permita ser mais livres, ser mais felizes e ocupar o nosso lugar, né, nesse grande quebra-cabeça que é a vida em comunidade, é o nosso papel aqui. Eu acredito que cada um de nós tem algo a oferecer. Eu coloquei aqui nesse slide uma carta de um oráculo que eu tenho, muito lindo, é um oráculo que se chama Jardim da Expansão, é da Larissa Pisol, a ilustradora é a Carla Gonçalves. E essa carta chama O Seu Lugar, ela fala sobre, ela traz a reflexão de, será que você está ocupando ainda um lugar que já não é mais seu, né, que você está crescendo, mas você ainda não teve forças para romper, nesse caso a garrafa que te prende, né, você está ali quase que afogada quando você deveria estar num espaço maior, um espaço que contemple o tamanho da tua alma. Então essa carta, ela fala muito sobre o ego também, sobre esse ego que te mantém no seu lugar porque é mais seguro, te mantém dentro
de um sistema de crenças, e aí não precisa ser só religiosas, tá? Quando eu falo crenças aqui, não tô falando só de religião ou de espiritualidade, eu tô falando de crenças como essa, de que o homem não presta, que nascem desse modelo do ego. Crenças de que tal coisa é má, é do demônio, que tal comportamento é aceitável, que eu não devo constranger as pessoas pela forma inadequada que elas agem. Tudo isso é criação do ego. Eu preciso me libertar dessa criação para eu poder julgar mesmo se isso é adequado ou não para mim. E isso, especialmente, é o mais importante. Então, quebrando, né, buscando conhecimento de diversas fontes, de diversas formas, você vai dando condições para sua alma ir questionando esse modelo de interpretação do ego e assim trazendo aí novos paradigmas para que você seja, enfim, mais feliz, né? E não só ser feliz, evoluir. Então, às vezes eu sei que as coisas que a gente conversa são mais densas, são um pouco teóricas, né? Mas veja, por que afinal, né? Porque cargas d'água, me desculpem as palavras, já vi que esse é outro corte que vai ter um pi, se for o caso, a gente está fazendo isso, por que se dá esse trabalho? Por que eu não posso viver a minha vida simplesmente seguindo o baile? Ah, deixa pra lá. O objetivo da nossa alma ter ocupado um corpo físico, a gente falou sobre isso um pouquinho na aula anterior, qual é? Aprender a dominar os instintos primitivos, especialmente o da mente. Então, para a maioria das pessoas, tirando casos muito pontuais, de pessoas que estão encarnadas aí com objetivos específicos, eu tô falando pra grande massa aqui, né? O objetivo de eu estar ocupando um corpo físico e ocupando um lugar aqui nessa dimensão é aprender a dominar a minha mente. Então, eu tenho pensamentos que não são adequados com esferas mais elevadas de consciência. E eu não consigo controlar esses pensamentos. Então, o meu maior inimigo nesse momento, a guerra que eu vivo hoje, ela é interna. Ela é interna. Então, o grande objetivo da nossa alma é dominar os instintos primitivos e atingir um certo nível de evolução onde a gente seja capaz de ter pensamentos bons, sentimentos nobres, né? Claro que eu não vou precisar viver na Terra até eu atingir essa perfeição. Eu tô falando já de uma escala de evolução que vai envolver, inclusive, outras dimensões, né? Aqui na Terra a gente sabe que é complicado, mas enfim, como eu escrevi ali. Muitos grandes mestres aqui na Terra, Jesus para mim, eu já falei, é Deus, mas mesmo para quem não é, a maioria das outras crenças reconhece Jesus como um grande mestre, e outros mestres como Buda e por aí vai, né, Krishna, em outras religiões, todos eles pisaram nessa terra com o objetivo de nos ensinar isso, a dominar os pensamentos, dominar os sentimentos. E entre outras coisas, que a maior parte desses mestres faziam, por exemplo, os mestres ascensionados também, eu dei no slide o exemplo de Jesus e os seus discípulos, eles praticavam cura com as mãos, né? A gente vê nos textos bíblicos várias passagens que falam sobre isso, e depois a gente vê os discípulos, e mesmo na cultura hebraica, no Antigo Testamento, a gente vê profetas que também faziam curas. Buda, é sabido que ele fazia doação de energia para os mais necessitados também, enfim. A gente sabe que nenhum desses caras, por exemplo, era habilitado no reiki. Pura e simplesmente porque o reiki veio depois, né? Mikao Uzui canalizou essa técnica muito tempo depois desses homens. Então, assim, se a gente tem o reiki como uma técnica de cura e tal, como que esses caras curavam, esses mestres? Eles curavam porque eles eram evoluídos. Eles curavam porque o tamanho da alma deles e a sabedoria que estava contida, mesmo eles estando encarnados na Terra, dava a eles total capacidade de dominar as energias e direcionar. Então, o alto nível de consciência deles capacitava eles para curar. Fez diferença eles terem iniciação no reiki ou não? Claro que não. É o que eu sempre falo. Eu tenho habilitação numa técnica de cura, né, que é Shambhala Multidimensional Healing, ou Shambhala de cura dimensional. E as pessoas sempre me perguntam, mas eu preciso me habilitar em Shambhala? Mas eu preciso fazer uma iniciação de reiki? Não, você não precisa. Na verdade, o que você precisa é focar na sua evolução de consciência. Agora, para mim, foi importantíssimo fazer. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa tão evoluída. E fazer o curso me deu conhecimento, me incentivou a praticar, me colocou em contato com outras pessoas. A evolução ela é inevitável, ela vai chegar para todos, mas a gente está assim, no chinelo ainda, né? Então, neste momento, adquirir conhecimento, estudar, se habilitar em técnicas, faz parte do jogo, vamos dizer assim, da evolução, e é importante que a gente saiba que isso, tudo que a gente está fazendo aqui, não é só para a gente aprender, é para a gente ganhar repertório, é para a gente quebrar os padrões do ego, os padrões ruins do ego, e mais importante que isso, é para que a gente alcance cada dia um degrauzinho mais na evolução. Então, cada vez que eu vou somando esses conhecimentos, eu vou me tornando capaz de evoluir, eu vou evoluindo propriamente dito. Então, eu vou abandonando aos pouquinhos comportamentos muito instintivos, comportamentos muito próximos da animosidade e vou passando a agir de forma mais elevada, mais amorosa. E por que eu quis fazer todo esse briefing aí antes da gente falar sobre chakras e entrar, assim, mesmo nas técnicas, em como manipular os chakras e tudo mais? Porque a gente precisa ter responsabilidade, né? Vocês vão ver, se vocês começarem a pesquisar e procurar muito material, tá cheio de gente
habilitada em reiki, em cura prânica, em lei da atração, manipulação de energia, que é clarividente, que, enfim, tem diversas habilidades, mas que não tem desenvolvimento espiritual, não está buscando expansão de consciência. Então, a gente precisa decidir o que a gente quer, né? A gente vai aprender agora e vai separar o que é desenvolvimento espiritual e o que é desenvolvimento parapsíquico ou paranormal. Mas é importante que a gente desenvolva os dois, nem só um e nem só o outro. Então, desenvolvimento espiritual é o quê? Evolução espiritual, né? Então, no cristianismo a gente tem lá as virtudes do espírito, né? Aqui tem algumas delas. Então, sabedoria, discernimento, paz, amor, paciência, generosidade, tudo isso, todas as vezes que eu aprendo sobre isso e principalmente começo a agir dessa forma, eu estou melhorando o meu desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento paranormal é você se valer de técnicas para atuar nas multidimensões e não necessariamente desenvolve o seu espírito ou melhora a tua capacidade de evolução. Então, clarividência, telepatia, hoje eu vou colocar um exercício de telepatia aqui junto com essa aula, aprender sobre experiências fora do corpo, eu quero aprender a desdobrar, eu quero não sei o quê. Tudo isso é válido e é legal, e eu incentivo, mas uma coisa não pode vir sem a outra. Primeiro, porque um clarividente que não tem uma vibração alta, ou não sabe ao menos como elevar sua vibração antes de qualquer sessão de clarividência ou de trabalho energético, e que não busca ter uma vida correta, ética, moral, o que é que ele vai ver com essa clarividência? Coisa boa não é, porque a lei da vibração, da ressonância, é só aquilo que ressoa comigo. Então, nem adianta eu ficar querendo desenvolver tanto essas coisas, né, se não for para elevar junto o meu padrão espiritual. Aqui, então, uma informação só para a gente lembrar mais uma vez, né, a gente vai falar hoje, vou citar a pineal de novo, e lembrar que nós temos no nosso corpo físico uma glândula para trabalhar com a multidimensionalidade do corpo. Né, a pineal, ela tem essa função. E isso significa que a gente tem capacidade de melhorar a nossa percepção, melhorar a função não só dos nossos sensores físicos, mas realmente ganhar consciência dos nossos sensores extrafísicos, como os chakras, por exemplo, né? Então, para organizar melhor, quando a gente vai falando de algumas experiências, eu trouxe essa nomenclatura aqui para a gente não se perder. Mediunidade versus paranormalidade. São coisas diferentes, tá? Então, fenômeno mediúnico é um fenômeno, é alguma coisa que está acontecendo que está sendo produzida por uma entidade, que não é você. Tá? Então, o médium, ele capta, seja lá através de que sensor for, né? Psicografia, psicofonia, ou qualquer outra forma, psicopictografia, né? Que é as pessoas que pintam, desenham imagens que estão recebendo pela atuação, pela influência energética de um ser extrafísico. Médium é uma palavra do latim que vem de intermediário. Então, o médium é apenas um intermediário entre algo que está acontecendo. Então, por exemplo, uma psicofonia. Tem um ser extrafísico, não é o meu caso, mas eu não tenho essa habilidade mediúnica, mas eu estou aqui como médium de psicofonia e eu estou num fenômeno mediúnico recebendo todas as palavras, né? Eu estou dando vazão para que este ser extrafísico fale através do meu aparelho vocal. Então, eu sou apenas uma intermediária, eu sou uma médium. Isso é um fenômeno mediúnico. Então, incorporação, até a possessão, ela é um fenômeno mediúnico, ela não deixa de ser, tá? Anímico, vem da palavra ânima, ou anima, que até o Jung usava, né? Anima, animus, e vem de alma, tá? E a alma é algo que é nosso. Então, um fenômeno anímico é algo que sou eu quem estou produzindo. E isso não significa que ele seja ruim. Então, quando eu estou, por exemplo, fazendo uma doação de energia na técnica que eu tenho habilitação, né? Shambhala. Eu estou lá com a minha mente, a minha tela mental está focada em determinadas coisas, eu estou dando alguns comandos. É anímico. Sou eu, com os meus 7 corpos, que estamos captando a energia da psicosfera, ou captando energia, enfim, de campos superiores, no meu caso, Shambhala como uma cidade espiritual, e estou direcionando essa energia, estou dando comandos para isso. Não há a interferência de um ser extrafísico acoplado em mim, ou me dando essa energia para que eu possa repassar para outra pessoa. Então isso é um fenômeno anímico. O passe, por exemplo, né, ele é chamado de passe mediúnico quando tem um mentor fazendo o direcionamento energético através do médium, ou ele é um passe magnético quando é só uma pessoa fazendo a imposição de mãos, né? Que às vezes as pessoas têm aflição de ver os outros chamando de passe, mas passe é literalmente você dar passagem para a energia, não tem, e nem foi o espiritismo que inventou essa palavra. Ela veio, acho que quase um século antes, na Europa mesmo, quando eles começaram a querer estudar sobre aquilo que não se vê, né? Tendo então o mediúnico e o anímico, a gente tem eventos que são, sim, anímico-mediúnicos. Eu tô lá dando um passe magnético, de repente eu sinto uma presença de um ser de luz e eu sinto, sei lá, sou médium, digamos assim, e sinto um acoplamento desse médium para aumentar o fluxo de energia, para que eu possa até fazer uma doação mais potente.
não deixa de ser anímico e não deixa de ser mediúnico. São as duas coisas juntas, tá? E isso pode acontecer sempre, né? E eu até ouso dizer que os fenômenos mediúnicos, eles nunca são só mediúnicos também, eles são sempre anímicos. Porque eu sempre penso assim, a não ser que o médium seja totalmente inconsciente, né, alguns médiums, no passado especialmente, eles eram totalmente conscientes. Quando eles voltavam, era quase que uma possessão mesmo, né? Eles não tinham controle sobre o corpo e nem se lembravam do que estava acontecendo. No cenário espírita de hoje, eu não faço parte de nenhuma casa, mas eu tenho muitos amigos que são, isso não acontece mais. Né? O médium não fica inconsciente, ele é um médium consciente. Ele dá passagem pro espírito falar ou para fazer psicografia, mas ele está ali, ele está presente, ele está vendo tudo, está inclusive aprendendo com o que está sendo dito, enfim, ele está presente ali. No mundo de hoje, até por essa evolução nesse sentido, a sociedade está saindo de uma mediunidade inconsciente para uma mais consciente, eu diria que até os eventos mediúnicos, a maioria deles são anímico-mediúnicos. Porque a capacidade da mente do médium influencia na forma como ele vai transmitir aquilo que ele está recebendo. Existem exceções? Existem. Chico Xavier falou sobre muitas coisas, mesmo quando era um médium jovenzinho, das quais ele não sabia, e foi tudo que veio ali pelo mentor. Ele não teve, assim, ele conseguiu não interferir. Mas eu acho que a maioria dos médiums interferem sim. Outro conceito que eu quero conversar com vocês hoje é sobre estado vibracional. Estado vibracional fala sobre ondas cerebrais. Ponto. Isso aqui é só para vocês saberem, tá? Nós temos, basicamente, o nosso cérebro ele está sempre em 4 estados vibracionais, né? 4 níveis de ondas cerebrais, tá? Então, a maior parte do tempo a gente está em ondas beta, que é o estado de alerta, foco, é o nosso estado normal. Tô aqui consciente, em vigília, tô percebendo tudo que está acontecendo ao meu redor. Se eu entro num estado de relaxamento, a vibração, né, os hertz do meu cérebro baixam um pouquinho, eu entro em ondas alfa. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouvia muito e nem sabia o que era, né? Ah, fulano tá em alfa já. É literalmente um estado de relaxamento. É quando a gente tá sonhando, né, um sono mais leve, quando a gente tá num momento de introspecção, quando a gente tá viajando na maionese. Eu até coloquei 2 termos aqui no slide. Hipnagogia, que seria o cochilo antes de você efetivamente pegar no sono, e hipnopompia, que seria o cochilo um pouquinho antes de acordar. Em alfa, já começam a acontecer alguns eventos interessantes, tipo a clarividência. Eu passei por isso algumas vezes quando eu estava em treinamento de desenvolver, né, os chakras, essas habilidades todas. Logo nos primeiros meses, eu não tinha ainda, era só exercício, mas ainda não tinha nada acontecendo. Mas ali um pouquinho antes do sono, ou um pouquinho antes de acordar, quando você já começa a querer ficar consciente e alerta, mas ainda está relaxado, eu via a minha tela mental, ou mesmo via no meu espaço físico, assim, seres, objetos, situações. Então, no estado vibracional de alfa, quando o seu cérebro está nesse estado de relaxamento, facilita essas habilidades, enfim, o desenvolver dessas habilidades, né? No teta, já é um pouco mais profundo. Então, níveis de meditação muito profundos para experts mesmo. Alguns níveis de flows de ideias e criatividade podem acontecer no estado de teta. Estado xamânico, aí você já está indo lá para as profundezas da sua mente. O Theta Healing, que é uma técnica, né, conhecida aí, ele procura conduzir o seu cérebro para um estado vibracional de ondas teta, para lá, nesse nível de estado vibracional, trazer, ressignificar traumas, memórias, enfim, eu não sou habilitada nessa técnica, mas eu conheço um pouco, já li um pouco alguns livros da pessoa mais famosa aí que tem, é Viana alguma coisa, não me lembro mais o nome. O objetivo da técnica é te conduzir para esse nível de relaxamento, para ali o profissional habilitado fazer alguns exercícios para que você possa ressignificar traumas e tudo mais. E aí a gente tem as ondas delta, que essas sim são mega profundas, é o sono sem sonhos, total inconsciência. Além dessa, a gente tem um estado que é com uma vibração muito alta, que seria acima do beta, lá em cima, que é o estado de alerta, que são as ondas gama. É mais raro de acontecer, ele é o hiperfoco, é o estado de flow total, assim. Grandes picos de concentração também acontecem em hertz muito altos, mas eles já são até mais difíceis de medir, inclusive. Tô falando isso que é pra gente saber que nosso cérebro é elétrico e que é importante que a gente encontre espaços de relaxamento para a gente fazer os nossos exercícios. Vamos finalmente então falar sobre os chakras, né? A nossa pele, não sei se vocês sabem, ela tem poros, né? Olha só, por onde sai o suor, né? Por onde várias trocas acontecem com o meio externo. Os chakras, eles são pontos de energia e nós temos muitos, tantos quantos, por exemplo, a nossa pele tem de poros, tá? Então, imediatamente quando a gente pensa em chakras, a gente pensa nos 7 chakras principais, e isso não tá errado, mas eles são os 7 chakras principais, mas eles não são os únicos. Especialmente ali no nosso duplo etérico, que é a cópia do nosso corpo físico, praticamente todos os pontos do nosso corpo que fazem troca, tanto com o ambiente externo, tanto entre si, dentro do corpo, tem um chakra correspondente, tá? E como que surgiu esse conceito de centro de energia? Os primeiros a falar sobre isso foram os yogis da tradição da velha Índia, né? Então,
eles desenvolveram habilidades paranormais, eles eram clarividentes e eles perceberam que o nosso corpo etérico tinha vários micropontinhos de luz. E assim eles descreveram que eram chakras. Que chakra significa roda de luz, é um fluxo de luz, ele roda. Então ele tem um certo movimento. Dentre esses milhões de pontinhos de luz que eles enxergavam em cada pessoa, eles notaram que alguns pontos eram agrupamentos maiores com mais luz e cores envolvidas ali. E desses maiores, 7 na linha aqui do topo da cabeça até a base da coluna eram extremamente maiores, extremamente iluminados, e à medida em que eles foram estudando isso, eles também perceberam a ligação desses 7 com glândulas do corpo físico. A esses 7, eles deram o título de chakras principais, porque estão ligados a funções de glândulas no corpo físico, e porque são maiores e mais iluminados do que os outros. Então eles entenderam que os outros são secundários. O que tá certo, na prática, já, isso tem 7.000 anos já de conhecimento, e até hoje se prova ser assim mesmo. Aqui, então, eu coloquei uma tabelinha para a gente falar um pouquinho sobre essa relação com as glândulas. Eu acho isso extremamente interessante, porque as glândulas, elas secretam hormônios, claro, no nosso corpo, e o sistema de hormônios é chamado de sistema humoral. Olha que interessante. E, literalmente, impacta o nosso humor, né, o nosso estado emocional. E isso impacta tudo. Impacta a minha vibração, aonde estão os meus pensamentos. Tanto que a gente vê muita coisa na internet, né, assim, tipo, tem coisa que você tá falando que é obsessor, mas tem que ver se a sua B12 não tá muito baixa, isso é vitamina. Tem que ver se você não tá aí com probleminha na tireoide. O hipotireoidismo também traz desânimo, também traz... Sim, porque os hormônios, eles atuam diretamente no nosso humor e na forma como a gente age no mundo, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui agora sobre os chakras, nessa relação com as nossas glândulas. Então, o Sahasrara, que é o nosso chakra do topo da cabeça, ele tem relação com a pineal. Olha aí, a gente não estudou a pineal, né? No módulo da Ângela. Pois é, a pineal é quem nos conecta com o céu, literalmente. E esse é o chakra que a palavra em sânscrito significa lótus das 1000 pétalas. Aqui eu coloquei os desenhinhos deles, bonitinhos, né? Com os mantras deles e as pétalas, tudo do contexto bem hindu, porque esse é o que a gente vai seguir, né? Como estudo dos chakras. Mas ele também é chamado, já quando esse conhecimento chegou aqui no Ocidente, de chakra coronário, porque é onde vai a coroa. Então, quando eles dizem a lótus das 1000 pétalas, imagine que é uma flor de lótus, literalmente. Deixa eu mudar aqui. Imagine que é literalmente como uma flor aqui em cima, que se abre, né? É uma flor que se abre para o alto, né? A conexão é espiritual, é com o cosmos, é com o mundo mais elevado, mais celestial. Aí nós temos o Ajna Chakra, que é também chamado de terceiro olho ou chakra frontal, que tem conexão com a pituitária ou a hipófise. É uma glândula que está numa imagem lateral, assim, vocês veriam ela imediatamente atrás dos olhos aqui. E tem relação com a função da tela mental. A gente vai falar disso daqui a pouco. Aí nós temos aqui o Vishuddha, que significa o purificador. É um chakra de purificação, ele tem essa função muito importante. A glândula relacionada a ele é a tireoide, ela está posicionada aqui, inclusive. É um chakra ligado à nossa expressão. Eu vou falar um pouquinho mais da relação deles com a nossa essência, mas enfim. Esse chakra é o chakra da tireoide. Nós temos o Anahata, que é o chakra cardíaco relacionado ao timo. Eu tenho uma reflexão interessante sobre isso, né? Eu fiz faculdade na área da saúde, e a gente aprende na faculdade que o timo é uma glândula que ela está ativa nas crianças, mas que depois ela simplesmente, não é evolui que eles falam, atrofia e some. E que no adulto ela já não vai estar lá mais mesmo. E é tão interessante, porque o timo, independente da função do que ele secreta no corpo humano ou não, eu duvido que no ser humano perfeito que Deus criou em algum momento e nós decaímos, o timo fosse realmente uma glândula que fosse atrofiar. Porque ele tem ligação com o chakra do coração. E o chakra do coração, para mim, é o chakra mais importante, né? Você vê que o nome dele em sânscrito é Anahata, o invicto, o inviolável, a câmara secreta do coração. Tudo ali acontece, e eu acho que é o chakra ligado às emoções, enfim. Tem algo aí que a gente não chama de doença, né? O fato do timo atrofiar, não é curioso isso? A medicina simplesmente aceitou. No adulto ele está atrofiado. Não estou dizendo que a gente esteja literalmente doente do corpo porque o timo atrofia no adulto, mas talvez porque nos falte capacidade de realmente amar, né? Enfim, seguindo para os 3 chakras mais inferiores ou mais ligados à nossa vida na Terra, vamos colocar assim, né? Nós temos o Manipura, que ele significa um tesouro da cidade, é um tesouro no centro do corpo, é assim que eu entendo. Mani significa joia, Pura significa cidade, e ele está ligado ao pâncreas. Ele está, por alguns, erroneamente chamado de plexo solar. Plexo não é chakra, gente. Plexo é um conjunto de nervos do corpo. De fato, o plexo solar fica na região do Manipura ou do chakra umbilical, né? O nome dele é chakra umbilical. Mas ele não é o plexo solar. O plexo solar ele existe no nosso corpo físico. E ele é um conjunto de nervos, neurônios ali, que estão ali. Assim como a gente tem o plexo braquial aqui, que são todos os nossos nervos que inervam o braço e por aí vai. Enfim, eu estou dando conceitos, você pode chamar do jeito que você quiser, mas assim, é legal a gente lembrar isso. Plexo não é chakra, tá? Pra gente quando não se perder nos conceitos.
Aí a gente tem, abaixo dele, o Svadhisthana, é difícil de falar, né? Svadhisthana, a morada do eu, o chakra sexual, tão polêmico. Por que polêmico? Já vou falar, né? Ele tá ligado às gônadas, nos machos, testículos, nas fêmeas, ovários, né? E o Muladhara, que é o último, que também, assim como o coronário, o Muladhara não está virado para frente e para trás, vocês vão ver na outra figura, ele está apontando para baixo, ele significa raiz da existência, e ele está ligado às glândulas supraadrenais, ou suprarrenais, como se falava antigamente, né? Esse chakra é o mais baixo, no sentido de que nos conecta à Terra, à nossa existência. Aqui eu coloquei mais uma imagem para vocês verem das glândulas e os chakras. É muito legal, porque o chakra raiz, por exemplo, ele fala da nossa sobrevivência, né, na Terra, ele tem a ver com o nosso guerreiro interior, da defesa da nossa sobrevivência. E a suprarrenal, ela secreta adrenalina, que é um hormônio de luta e fuga, né, você vê como tudo tem a ver, tá tudo ligado, né. Aqui eu coloquei uma imagem, antes da gente seguir com os chakras, sobre como a gente interage, né, como que acontece essa interação da energia da energia universal com o nosso campo individual, né, então, aqui eu coloquei um slide para falar um pouquinho sobre como que a interação do campo de energia universal acontece com o nosso campo individual. Basicamente, eu falei, né, tem vários poros aqui em cima, tal, então as trocas estão acontecendo do mesmo jeito que o nosso suor está evaporando. Mas acontece principalmente por 3 vias. A planta dos pés, que recebe a energia telúrica, que é a energia da terra, e aí ela direciona lá para o Manipura, que a gente acabou de falar, e já traz essa energia terrena para os nossos chakras principais. Do topo da cabeça, diretamente ali para o nosso lótus das 1000 pétalas, né? Que geralmente é uma energia sutil, elevada e espiritual. E essas duas, elas se encontram aqui na nossa região toda central, né? Aqui, ó. Né, esta daqui é uma via principal de recepção de energia universal, da Terra principalmente. Essa daqui, uma via de recepção universal de energia, especialmente espiritual. E aqui eles se encontram, né? E também há aqui um ponto importantíssimo, o mais importante das 3 vias, a nossa respiração. A nossa respiração não é somente troca de oxigênio e gás carbônico, né? Isso acontece, claro, biologicamente no nosso corpo físico, mas os outros corpos estão trocando prana, inspirando e expirando. Eles estão, então, e veja que interessante, né? A gente fica vários dias sem comer, a gente fica sem beber água, mas sem respirar você não pode ficar 5 minutos. Não só porque o oxigênio vai te faltar, enfim, isso afeta o seu corpo biológico, mas porque também é a nossa principal via de receber energia vital. Então, coloquei essa imagem só para vocês terem uma noção do como é importante a gente respirar. Você vê que os indianos têm os pranayamas, que são exercícios respiratórios para trabalhar não só o pulmão, mas também a energia vital. Então aqui agora, ó, os 7 chakras, essa imagem é mais fácil de ver, né? O chakra coronário aqui aberto para cima, o chakra básico ou sacral aberto para baixo, tá? Em conexão com a terra. Então eu dei aqui alguns parâmetros, né, sobre eles. A gente vai falar muito ainda sobre eles, tá, gente? Sahasrara, chakra coronário, nossa conexão com as energias mais sutis, celestiais, como eu falei, né? É através dele que nós nos conectamos com tudo que é eterno e onde ocorrem as grandes etapas da expansão de consciência. Não é só através desse chakra que a gente expande consciência, o cardíaco também, né? Mas é principalmente por ele, a gente recepcionando grandes insights, grandes coisas que vêm do alto, de seres mais evoluídos. Tudo vem ali através desse chakra. Muitas vezes, quando a gente está em profunda meditação, conexão com Deus, oração, chame como você quiser, você sente esse chakra fisicamente, ele vibra, né? Porque está ali havendo, às vezes, uma limpeza, alguma mudança importante, mas às vezes é um download, é uma recepção ali de energia, de informações, enfim. Ajna chakra, chakra frontal ou terceiro olho. Esse é um chakra importantíssimo para o contexto que a gente vive hoje mais ainda. Por meio dele a gente desenvolve a clarividência, é o chakra da intuição e é o chakra da nossa tela mental, onde as imagens e sonhos são projetados. A gente estudou e vai estudar de novo quando a gente gravar as aulas de leis herméticas, que tudo é mental. O universo é mental. Então, esse é um chakra que influencia na cocriação. Eu me lembro que eu assisti uma live do Wagner Borges durante a pandemia, que para mim é uma sumidade no que se trata de chakras e conhecimento de bioenergética. Para mim não tem ninguém no Brasil que tenha mais conhecimento a oferecer do que ele. E várias coisas do que a gente conversou aqui são coisas que inclusive eu aprendi em aulas e palestras dele, além dos livros, claro. Ele fala, eu me lembro que ele falava durante a pandemia, que a gente tinha que exercitar a limpeza da nossa tela mental, porque era tanta notícia ruim, tanta gente falando tanta coisa, e ele não ficava preso à ideia de se aquilo era verdade ou mentira. A ideia é, você precisa limpar o seu Ajna Chakra. Eu vou ver se eu gravo essa aula também, se der tempo, separadinho, acho que eu vou gravar um áudio só, desse exercício. Vou já comentar aqui também, mas vou ver se eu gravo separado. Para fazer essa limpeza da tela mental, é legal fazer antes de dormir, é legal fazer quando você tá com a mente muito agitada, cheia de informação,
Certeza que depois que eu terminar de gravar essa aula, eu vou fazer também, inclusive, né? Que é você imaginar uma bola de luz bem aqui, na frente do seu chakra ágina. Um pequeno sol, gente, uma luz branca ou uma luz clara, pulsando, devagarzinho. Deixa eu colocar aqui, ó. Imaginem bem aqui, um pequeno sol, e ele pulsa, num certo ritmo. Expande e volta. Se você conseguir ficar assim por um tempo, ótimo, 5 minutos. Se você conseguir imaginar essa bolinha de luz branca e clara aqui, pulsando, ficando maior e ficando menor, bem aqui, em cima da sua sobrancelha, bem aqui no meio. Se você conseguir, na sua tela mental, imaginar ela num tom verde, bem clarinho, quase amarelo, a cor de um limão siciliano, assim, não é bem verde, né? Mais amarelo que verde. Se você conseguir projetar na sua tela mental essa cor, ótimo, senão uma luz clara. E aí imagina que ela vai se expandindo e puxando assim, como se fosse 2 bigodes, até aqui, até as suas têmporas. Aqui tem 2 chakras secundários que trabalham com o Ajna Chakra, nessa função de tela mental, de imagens que ficam passando, enfim. É bom esse exercício, gente, para limpar a sua tela antes de dormir, para evitar pesadelos, né? Eu tô olhando toda hora pra lá porque a minha tela de gravação tá ali, viu, gente? Não reparo. Mas enfim, que aqui tem que ser tudo, audiovisual, professor, né? Já sabe. Seguindo, olha, me deu até uma relaxada, acredita? E foi super rápido. Esse eu não tenho feito ultimamente, mas eu fiz bastante durante a pandemia. Foi muito bom, especialmente pro sono. Mas voltando, Vishuddha, o chakra laríngeo. Esse chakra, ele tem a ver, você vê, ele tá na posição da nossa garganta. É a nossa expressão, mas não é só a nossa expressão falada. É a expressão da nossa essência. É se eu vivo plenamente aquilo que eu sou. Se eu consigo expressar com clareza, se eu sei quem eu sou e eu estou vivendo a minha essência, tudo isso tem relação com esse chakra, né? O Anahata, que é o chakra cardíaco, que é tão importante, está ligado ao nosso chakra, está ligado ao nosso campo emocional, claramente. Ele é altamente vitalizado porque ele absorve o prana através da respiração, como eu já falei. Então, ele, além de ser um chakra principal como os outros, ele tem essa função de vitalizar o corpo todo. Já vou explicar essas saídas duplas, viu, aqui, ó, desses chakras. Aí a gente tem aqui o Manipura, que é o nosso chakra umbilical, né? Que algumas pessoas chamam de plexo solar. Ele nutre energeticamente o plexo solar, que é um centro neurológico, como eu já expliquei. Ele absorve o prana da nossa alimentação, então ele também é um chakra de alta vitalidade, importante para a nossa saúde energética. E aqui agora uma coisa muito legal que eu também aprendi com o Wagner Borges. Este chakra é o chakra do nosso radar sensitivo. Então eu posso falar por mim mesma, eu não sou clarividente, não desenvolvi essa habilidade ainda, mas eu tenho uma capacidade de sentir os campos. Então, se eu me concentro, se eu estou ali num trabalho espiritual, eu posso sentir uma presença, ou mais de uma, eu posso dizer, olha, eu não sei quem é, mas eu sinto que tem uma presença. Este sentir é o que o Wagner Borges chama de radar sensitivo, que é como um sonar. É literalmente como um radar, gente. Pum, pum, né? Se entra alguma coisa no campo, ele capta. Quem geralmente capta é o Manipura. E por que é legal a gente citar isso, né? Tem muita polêmica, até no nosso grupo ali de amigos, que a gente conversa bastante sobre assuntos espirituais, a gente falou sobre isso essa semana, sobre comer ou não carne, sobre essas questões, especialmente quando você for fazer trabalhos espirituais, né? Eu tô longe de defender qualquer bandeira nesse sentido, cada um sabe de si, né? Mas especialmente quando você for para algum trabalho espiritual, procure não sobrecarregar a sua digestão. Isso envolve, por exemplo, evitar consumo de carne, mas também álcool, ou outras comidas, tipo uma feijoada, uma comida muito pesada. Porque a abertura do chakra do Manipura, ela é influenciada pelo quanto o seu corpo físico está ainda ou não trabalhando na digestão. Então, se você puder chegar para o trabalho espiritual com uma digestão mais leve, em andamento, melhor. O seu radar, a sua capacidade de sentir o campo, melhora. Então, essa é uma dica importante aí, especialmente para quem faz trabalhos espirituais, enfim, que é importante você sentir e proteger o campo, o espaço onde a atividade espiritual vai acontecer, né? Seja uma oração com as tias do reteté, seja um trabalho num centro espírita, numa missa de domingo, não importa. Todo lugar que tem um trabalho espiritual, seja uma palestra de filosofia, todo trabalho que é para elevação moral, ele é como um farol no meio de um ambiente escuro, sempre atrai seres que estão por aí vagando, né? Então, a gente manter o nosso Manipura como um radar ali bem afiado é interessante. Nós temos o Svadhisthana, que é o chakra geniturinário ou sexual, e aí aqui eu quero falar uma coisa interessante. Ele é o centro responsável pela nossa criatividade, óbvio, porque lembra que ele é o chakra sexual e ele tá ligado às gônadas? O ato de criar vida está relacionado com esse chakra. E vamos lembrar, energeticamente a gente não cria só vida, a gente cria muitas coisas, né? Toda pessoa pode gestar projetos, sonhos, ideais, não só bebês, né? Bebês, mulheres gestam no caso, mas enfim, vocês entenderam. Ele está relacionado com a alegria de viver, com prazer, com a autoestima, esse chakra. E aí aqui tem uma questão que eu queria comentar, deixa eu só ver se eu acho o livro que eu quero mostrar. Ah, tá aqui. Nessa classificação que eu tô mostrando para vocês,
vocês viram que os chakras estão em linha reta e eu estou mostrando para vocês o chakra sexual. Essa é a classificação dos hindus, que consta nos livros sagrados da Índia e de várias outras culturas que vieram depois dela do Oriente. A mais antiga e a mais correta, até porque é amplamente testada aí por todos. No entanto, lá, você vê que a gente falou tanto da teosofia e elogiou tudo, né, mas ela não dá pra gente levar 100% tudo, né, você vê como a gente tem que ter critério com as coisas. Um dos fundadores da teosofia, o Leadbeater, né, ele escreveu este livro aqui, Os Chakras, vai aparecer invertido. E aí, ele começou a apresentar para o Ocidente a questão dos chakras e tudo mais. Vamos lembrar que isso era lá no início, né, do século XIX, ali era vitoriana, era essa palavra que eu tô tentando lembrar. E ele mesmo, apesar de ser ali um fundador da teosofia, ele era um reverendo, então ele tinha umas questões religiosas mais conservadoras. Ele excluiu, né, até pela capa do livro aqui já dá para ver, ele excluiu da sequência de chakras principais o chakra sexual e passou a adotar o chakra do baço como chakra a ser trabalhado nessa região. Qual é a questão aqui? O chakra do baço é um chakra secundário, ele não está ligado a uma glândula. Lembra que o critério para decidir se é um chakra principal é se ele está ligado a uma glândula endócrina do nosso corpo? O chakra do baço tem sua função, ele existe. É um chakra de alta vitalidade também, porque ele também ajuda a nutrir tanto o cardíaco quanto o solar. Ele tem uma função legal, mas ele não é um chakra principal. Quando você lê esse livro, aqui ele fala 1 milhão de coisas, ele chama de explain, né, porque ele escreveu em inglês. E muita gente, e em muitos livros, vocês vão encontrar a descrição deste chakra como chakra esplênico. Está errado. Esplênico seria o chakra do baço. Ele tá na figura até mais tortinho para cá, tá vendo? Assim, ó. Aqui, ele desvia um pouco. Pois é. Não é um chakra principal. Válido trabalhá-lo, obviamente, não é esse o ponto, mas a questão é, o Leadbeater excluiu esse chakra por questões conservadoras. Ele escreve no livro até em determinado momento que existe o chakra geniturinário ou sexual, mas que esse chakra deve ser trabalhado só por yogis experientes, porque a questão sexual, blá, 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 porque a Kundalini sobe, não sei o quê. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com isso. Toda vez que você ouvir chakra esplênico, a pessoa pode até estar querendo se referir ao chakra sexual, mas ela não gosta de usar essa palavra e usa esplênico. Mas existe o chakra esplênico, é o chakra do baço, ele é um chakra secundário, tá? Só para vocês saberem. Não há nenhum mal em trabalhar o chakra sexual, ainda que você não tenha atividade sexual, você não seja uma pessoa sexualmente ativa, você faz xixi, imagino eu, né? Então o chakra é também responsável pela parte urinária, ou seja, não tem por que a gente não querer trabalhar a energia nesse chakra especificamente. A gente tem que trabalhar todos, se a gente quer trabalhar a energia dos chakras, e não dá nem relevância de mais nem de menos para o chakra sexual, tá? Por último, nós temos o Muladhara, que é o chakra sacral ou da base, e ele é responsável pela nossa conexão com a Terra, como eu falei, né? Ele está ligado à glândula adrenal e para os nossos sistemas de defesa. Então, ele nos conecta com a Terra e nos traz segurança. O assunto dele é segurança. O assunto do chakra sexual é o prazer, a autoestima, a criatividade, a alegria de viver. O assunto do chakra umbilical é a nossa energia vital propriamente dita. Também fala um pouco de alegria de viver e nos posicionar na vida, enfim, estar no presente. O chakra cardíaco, nosso emocional, a nossa expressão, a nossa intuição, nossa tela mental e o nosso espiritual. Tudo isso estão aqui nos 7 chakras atuando, a gente está sempre trocando com o meio. Com certeza, você já ouviu falar sobre chakra. Ah, tem que ativar o chakra, tem que limpar o chakra, tem que expandir o chakra, tem que, sei lá, desobstruir o chakra. De tudo isso daí, qual que é, afinal de contas, né? vamos falar na real aqui, qual que é? Bom, sendo o chakra parte dos nossos corpos, eles também são afetados pelos nossos pensamentos, emoções, energias e tudo mais. Quando eles estão em desequilíbrio, eles afetam especialmente os órgãos de choque. Cada um deles tem, né, suas ligações, e especialmente nos chakras secundários. Então, por exemplo, o chakra que as pessoas chamam de plexo solar, né, o umbilical. Logo depois dele, como secundários, a gente tem uma linha bem na região do abdômen, aqui eu vou mostrar na mocinha aqui. Então, imagina que aqui está o chakra umbilical, né? Ele seria um pouquinho mais para baixo aqui, na verdade. Aqui a gente tem uma sequência de 3 chakras secundários. O hepático, em cima do fígado, o do estômago e o do baço, que é o esplênico, no fim das contas. Junto com eles, aqui eles formam um triângulo invertido, que eles chamam de triângulo energético do plexo solar, porque ele atende ao plexo solar. Então, quando esse chakra está em desequilíbrio, e veja, um chakra está desequilibrado por quê? Porque simplesmente tem um bloqueio energético? Geralmente não é assim, né? Geralmente não é assim. O problema talvez esteja no tema daquele chakra. Então, uma pessoa que está desanimada, sem alegria de viver, uma pessoa que está com problemas de saúde nesses órgãos, afeta os chakras. Então, os órgãos de choque estão ali, primeiro, afetando os chakras ou sendo afetados por bloqueios que estão neles. Às vezes, situações emocionais que acontecem, que a gente gera uma defesa psíquica muito grande, fecha os nossos chakras. Porque vocês viram, eu vou até puxar um pouquinho aqui, na imagem anterior, que eles são como vórtices, certo? E eles têm saídas para um lado e para o outro, para trás ou para frente, tá? E no caso do primeiro e do último, só para cima ou para baixo.
Isso são vórtices de energia, é literalmente rodas de luz, é isso que chakra significa, inclusive. Então, a gente está tendo trocas o tempo todo, né? A gente está. E todos os nossos campos, mental, emocional, afetam os chakras, e os chakras os afetam. E é isso que importa para a gente estudar os chakras, né? Então, não é sobre os chakras serem a causa de qualquer bloqueio, distúrbio, mas sim um meio da gente enxergar onde está o problema, porque sim, se você é um clarividente, habilitado, capaz de enxergar, se você é um profissional que trabalha com terapias focadas nos chakras, né, terapias bioenergéticas, você pode, através de ferramentas específicas, identificar bloqueios, se eles são vórtices de energia. Se estabeleceu aí ao longo de milênios o que é o normal para se identificar um chakra saudável, uma abertura saudável. Muito aberto, tem até pessoas que dizem frouxo, né? Não é legal. Muito fechado, tá bloqueado. Se tá bloqueado, eu posso fazer, claro, um trabalho energético ali para equilibrar, se eu sou esse profissional, mas também posso sugerir que a pessoa procure, por exemplo, um médico físico para, de repente, olhar os órgãos de choque daquele chakra. Ou eu posso conversar com a pessoa sobre os assuntos daquele chakra. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, o chakra sacral, que é o chakra da nossa conexão com a Terra, sobre a segurança, sobre a realidade da vida, muito bloqueado. É uma pessoa que nega a realidade. Né? E não é necessariamente o chakra que está causando isso. Às vezes são lá o ego que a gente falou no começo dessa aula, que está causando né, que estabeleceu uma crença de que nada nesse mundo presta e que eu odeio essa terra. Então o seu chakra básico está bloqueado, muito provavelmente. Você rejeita a vida como ela é, e isso te torna uma pessoa muito medrosa, muito insegura. Né? Então aí todo um trabalho tem que ser feito de crenças e tudo, com terapia especializada, mas também um trabalho energético em cima do chakra básico, por exemplo. Né? Esse é o legal da gente conhecer os chakras, afinal. Uma pessoa que tem bloqueio de chakra cardíaco pode ser uma pessoa muito racional, muito lógica. Uma pessoa com bloqueio de chakra coronário, uma pessoa pode ter dificuldade de acreditar, de ter fé no invisível. E aí aqui por último, mas não menos importante, por último hoje, né? Chakras superiores versus chakras inferiores, que é o que a gente estava falando agora quando eu dei o exemplo do bloqueio do chakra sacral. Os antigos yogis, eles criaram uma cultura, e aqui um pouco também, tá, na teosofia, de desprezar um pouco os chakras que eles denominaram inferiores. O manipura, né, o chakra umbilical, o sexual e o sacral. Porque eles tinham, né, dentro da visão religiosa toda deles, essa ideia de que eu vou conquistar a minha ascensão espiritual, sozinho. Não preciso de mais ninguém, eu vou fazer trabalhos energéticos aqui, vou movimentar energia bastante aqui nos chakras espirituais e eu vou ascender, né, eu vou me iluminar. Eles se isolavam, eles iam para cavernas, eles iam para os templos, né, os asanas, se isolar do mundo, fazer esses exercícios, para buscar esse caminho yogi de ascensão direta, e abandonavam os assuntos da vida cotidiana, que, por coincidência, entre aspas, tem conexão com os chakras inferiores, né? A realidade da vida, o prazer de viver, de ter relações íntimas com as pessoas, a conexão com outras pessoas, no chakra aqui umbilical, né? Nossa saúde, nossa alimentação. Aliás, esses eram assuntos que eles, como caminho do yoga, colocaram como assuntos a se evitar. Não ter relações sexuais, né? Não ter nenhuma prática, conter a qualquer custo os desejos sexuais, não se alimentavam apropriadamente. Então, isso tudo já era mesmo um desprezo desses chakras, né? Quem não tinha família, nem construía família. Quem já tinha família, abandonava a sua família para ir para esse caminho de iluminação, porque tanto faz, eu só quero acender e me iluminar, né? Esse é um cuidado que a gente precisa ter quando a gente está estudando esses assuntos, e muitas vezes a gente se deslumbra e se encanta, né? Vou acender. Estamos encarnados, meus caros. Estamos encarnados. A gente veio para esse mundo no século XXI, vivemos em cidades grandes, temos família, temos que sustentar, temos que nos virar nessa vida. Então a gente deve sim desenvolver todos os chakras, e não só os 3 de cima. Não cometam este erro de usar práticas para abrir só os chakras superiores, tá? Nós vamos aqui, eu vou estimular vocês a desenvolverem todos, a gente já tem uma prática de alinhamento dos chakras lá da primeira aula. Todos eles são importantes pelo motivo que nos colocou aqui. Se eu estou aqui, encarnada na Terra, é para desenvolver todos os chakras. É para respeitar e amar e ser grata por este corpo físico que Deus me deu, e eu estou aqui. O segredo é o equilíbrio, é o caminho do meio. Não é à toa que o chakra do meio, que une céus e terra, então, que une os 3 espirituais com os 3 mais terrenos, é o chakra do caminho do coração. É o chakra cardíaco. O amor é o que une céus e terra e definitivamente nos eleva. Porque, sinceramente, gente, é muito fácil, né? É muito fácil você simplesmente se isolar e ficar só mantendo práticas ali e um dia esperar que você vai se elevar. Isso não condiz com a realidade, não foi o que os grandes mestres fizeram. E para mim, que sou assumidamente cristã, não foi o que Jesus fez. Aliás, eu acho que ele nunca nem precisou estar aqui. Mas ele desceu, ele encarnou, ele amou as pessoas. Ele amou as pessoas. Eu tenho certeza que se um clarividente pudesse ver Jesus quando ele esteve aqui encarnado, ele veria um campo de chakra cardíaco absurdo, talvez dos maiores que já passou nessa terra. Porque, de fato, eu acho que todos os grandes mestres amaram profundamente a humanidade, com paciência, interagiram uns com os outros e deixaram ensinamentos. Mas eu não conheço nenhum outro mestre que morreu
por nós, que morreu pelo que ele acreditava, que se fez tão pobre, tão humilde, tão rebelde e tão revolucionário em tantos pontos, né? Então, eu adoro os conceitos de Buda, de Krishna, de tantos outros, mas a verdade é que, e o que sempre fez diferença para mim é, Jesus morreu. Ele morreu, inclusive, para nos ensinar a ressuscitar em vida ainda, a ter prazer nesta vida, né? Fez milagres em festas, celebrou a alegria da vida das pessoas ao redor dele até o último minuto. A gente não pode abandonar os 3 chakras inferiores. Os gregos tinham dois seres que exemplificavam isso, né? O extremo, né, a pessoa altamente materialista, eles comparavam com o Minotauro. Se vocês já viram a figura do Minotauro, ele é metade homem, metade touro, mas a metade homem, a metade humana, que deveria ser a metade elevada, está nos chakras inferiores. Então as pernas são humanoides, mas aonde deveria estar a sabedoria elevada, espiritual, está o animal. Então isso é o extremo, é o materialista, é o cara que não quer desenvolver os chakras espirituais. Isso também não presta. E aí nós temos o centauro, no outro polo, que seria o equilíbrio. Nos 3 chakras inferiores, onde a gente tem que desenvolver a vida, a saúde, o prazer de viver, os relacionamentos, o nosso guerreiro interior, ali existe o corpo de um cavalo. E nos chakras superiores, existe o corpo de um humano. Então, a analogia com o centauro é essa. Respeite, ame esta encarnação, então viva, tenha prazer de comer um alimento, tenha prazer de beber uma bebida que você gosta, seja ela alcoólica ou não, com alguém que você ama. Claro, tudo com moderação, não seja escravo de nada, né? Mas tenha também conexão com Deus, enfim. Jesus, para mim, sempre vai ser o maior exemplo. E, enfim, é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.